sobre os protozooses, tá? Protozoários, certo? Nós temos mais uma aula ainda, tá? Eu vou postar, eu vou ver se eu antecipo e posto, quando eu tiver um pouco mais tranquilo. Eu aproveitei hoje, vocês viram, e consegui adiantar algumas coisas, certo? Então, pessoal, hoje eu vou precisar de uma ajuda de vocês para a gente poder deslanchar isso. Eu já postei todos os vídeos, eu postei a aula, postei vídeos de outros professores falando também lá que eu achei interessante sobre os conteúdos que foram falados, sobre os outros tipos de protozoários. Postei dois vídeos da introdução que eu passei, que teve turma das três que eu passei, outras eu não passei. Eu postei lá também, que fala de coisas interessantes, completando algumas coisas que eu falei para entendimento melhor da primeira aula. E postei vídeos já também sobre Balancho coli, sobre Trichomonas vaginalis, sobre amebíase, giardíase e criptosporidíase, tá? Então, já deixei os vídeos lá, pessoal, para vocês poderem acessar também, além da minha aula. Caso vocês queiram completar com alguma coisa, tal, aí eu vou deixar vocês à vontade. Beleza? Para dar aquele suporte também, tá? Fechado? Então, vamos lá. Vocês estão enxergando aqui, gente? O slide está aparecendo para vocês? Tá aparecendo? Porque eu não consigo ver vocês Para falando, mim tá não. aparecendo. Tá aparecendo sim. Beleza, então. Tá show então. Vamos lá. Começar com a doença de Chagas, né? Reino protista, né? Filo Euclenizoa, classe Zoomastigófora, ordem Kinetoplástida, família Trypanosomatidae, gênero Trypanosoma, espécie Trypanosoma cruzi, tá bom? É o causador da doença de Chagas, eu chamo de tripanossomíase americana ou esquizotripanose, tá? Ela é chamada de vários nomes em diferentes regiões também. Beleza? Então, eu gosto de falar um pouquinho dessa parte histórica também, porque tem um cientista brasileiro, né, que descobriu essa doença. Foi descrita em 1909 pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas. É uma infecção causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e transmitido por insetos conhecidos como barbeiros, tá? Maior prevalência em países da América Latina. A Organização Mundial de Saúde estima de 16 a 18 milhões de indivíduos infectados. Então, no Brasil, estima-se a existência de 3,5 milhões de pacientes infectados, dos quais 20 a 30% apresentam um comprometimento cardíaco, tá? Até aí, tranquilo, gente? Sim, sim, tranquilo. Tá, professor, deixa eu tirar uma dúvida do senhor. Pode falar, pode falar. É, vendo esses conteúdos, eu tô vendo que assim, eles são um pouco maçantes sobre todos essas bactérias, esses usuários, essas coisas que eu É, estou por- estudando. Desculpa, perdão, só corrigindo você. Por enquanto, só protozoários. Se a gente vai estar só Ah, tá. protozoários, Sim, sim. eumintos, tá bom? Enfim, pode continuar, perdão, desculpa te interromper. Esses usuários aí, que a gente está estudando, minha questão é assim, um pouco mais pensando na prova. O que que vai ser mais pautado? Sobre as doenças, sobre os sintomas, ou tem que lembrar muito esses nomes, classe, família? Não, Eu tô isso não, isso eu não entendendo. vou atentar. Eu tinha comentado com vocês nas aulas, não sei se comentei, mas vamos lá, vamos reforçar aqui. O que que é importante no caso de vocês é que tem que saber com certeza, né? É o ciclo dele, de uma maneira geral, tá? A profilaxia e o tratamento, entendeu? Tudo Ah, relacionado a não. isso, para vocês, é o ponto-chave. Faz sentido? Porque Uhum. vocês são enfermeiros, vocês não têm que tomar, Tá, não tem que tomar medidas preventivas, cuidados, aconselhar. Então, no caso de vocês, não é vocês ficarem preocupados com reino, filo, classe, gênero, espécie, não. Família, enfim, uhum. não. Não, isso não. Não que não seria bom vocês saberem, mas assim, para vocês que estão começando agora, vocês têm que focar no que eu falei. E nem morfologia eu vou cobrar tanto de vocês assim, não. Tá? Morfologia Tá, é sim, bem então tá bom. por alto. Morfologia é mais para a gente usar no laboratório. Tá? Então, mas se eu não comentei com vocês, é isso. Beleza? Tá legal.
Tá show. Mas eu vou passar um estudo dirigido também ainda, depois, aí vocês vão ver como é que vai ser mais ou menos as perguntas da prova. Então vai ser bem parecido com aquilo que eu vou passar. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar então, tá? Então, a descoberta, né? Pela primeira vez na história da medicina, que um mesmo pesquisador identificava o vetor, o inseto conhecido como barbeiro, e o agente etiológico, que é o protozoário Trypanosoma cruzi. A doença humana causada por esse parasita apresentava descrições epidemiológicas sobre as doenças e reservatórios domésticos e silvestres, tá? E já já a gente vai falar sobre quem são os chamados reservatórios silvestres, tá? Em 22 de abril de 1909, o sanitarista Os Carlos, né, perdão, o Oswaldo Cruz, anunciava formalmente à Academia Nacional de Medicina a descoberta pelo Carlos Chagas, uma nova doença que ele chamou ela de doença de Chagas. Então, foi em homenagem a um cientista brasileiro chamado Carlos Chagas, que nasceu em 1879 a 1934, que descreveu o ciclo de vida do parasita causador da doença, o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. A pessoa é contaminada pelas espécies de insetos hematófagos conhecidos como barbeiros ou chupanças, tá? Ele é um triato... Ele é um triatomínio, tá, gente? Barbeiro, uma classificação chamada de triatomínio, beleza? Então, o trypanosoma vive no sangue humano, tá? E se instala em diversos órgãos, principalmente na musculatura do tubo digestivo e no coração, destruindo esses tecidos. Então, o mal de Chagas ou tripanossomíase é uma doença que afeta milhões de pessoas no Brasil. Pessoal, só uma coisa importante adiantando para vocês, tá? Esses triatomíneos, tanto o macho quanto a fêmea, quanto as filhotes, né, as crias deles, são hematófagos, tá? Não é igual o mosquito que só fêmea é hematófago, não, tá? Todos eles fazem repasse sanguíneo. Todos eles, tá? Aí que tá o problema, né? Não é só a fêmea que faz. Todos eles o fazem. Beleza, gente? Sim ou não? Sim, beleza. Isso é um ponto forte para poder eles lembrarem, tá? É, vamos continuar. Alguma dúvida, perdão, alguma dúvida aqui, gente? Até o momento? Não, professor. Tranquilo? Tá. Outra coisa, eu tive um problema com algumas interpretações dos alunos no semestre passado. Eu vou deixar isso bem claro, tá? Ó, quando ele fala assim, ó, o tripanossoma vive no sangue humano, não quer dizer que ele vive no sangue humano. Ele vai viver no sangue humano se ele estiver infectando o hospedeiro, tá certo? Eu acho que isso deixa bem claro, né, gente? Quando ele fala disso, né? Quando ele está falando que tripanossoma vive no sangue humano. Ficou claro, gente, isso que eu falei ou não? Sim, professor. Para evitar qualquer dúvida, Sim, qualquer problema posterior. Então, esse tipo de. Isso daí é um vírus. Vírus não. Vírus não, é um protozoário. Esse protozoário é como se fosse, tipo, AIDS. Não, não, não. Não. Você vai. Não, 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 porque o AIDS ele baixa o sistema imune. Esse aqui ele afeta a musculatura do tubo digestivo, do coração, é diferente, não tem nada a ver, tá? Tá, É ok. porque, beleza? Até porque a ação dele é diferenciada do vírus vírus, o HIV, o vírus da AIDS. Não que o vírus também não seja uma espécie de parasita, tá? Mas não, a gente não vai envolver o estudo nele, beleza? Beleza. Então, a gente falou aí, descoberta em 1909, uma doença parasitária também chamada de trypanosomiase americana. Eu tenho aí infecção causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelas fezes de um inseto triatoma, né? Conhecido como barbeiro.
pode ser considerado uma antropozoonose, resultado de alterações humanas no meio ambiente. O ser humano foi incluído em seu ciclo acidentalmente ao invadir ectópagos naturais. Gente, só para pontuar uma coisa aqui, olha só. Lembrar o nome é importante, tá, gente? Lembrar o nome do protozoário certinho, lembrar o nome dos vetores, caso tenha, é importantíssimo. Tá? Isso não tem jeito, isso vocês vão ter que lembrar, pessoal. Tem que treinar, estudar, tá? Não esqueçam disso. Então, ó, vou recapitular. Ó. Nome do protozoário, beleza? O nome dos vetores científicos, tá? O ciclo tem que saber, tá? Profilaxia e tratamento, beleza? São os essenciais aí. Agora vamos lá, vamos voltar aqui. Vocês sabem o que é antropozoonose? Eu não sei, não. Ah, e tem uma cola do Eu lado aí, ó. também O não. que é antropo? Vem de homem, não vem? Ação do homem. E zoonose, o próprio nome fala, são as doenças que têm o quê? Que passam do animal para o homem. Igual falou, resultado de alterações humanas no meio ambiente, por isso que chamou de antropozoonose. Fez sentido, gente, para vocês ou não? Sim, sim. Beleza? Então fiquem ligados nessas palavrinhas aí, tá? E quando eu falo ectópagos naturais, o que eu estou falando? Ai, perdão. Ai. Coloca assim, acidentalmente ao invadir ectópagos naturais. São as moradias naturais em que habita, né? Aquele ciclo, ele estava fechado ali, gente. Entendeu? O ser humano foi lá e meteu o bedelho onde não devia, como sempre, né? Como sempre, a gente se meteu onde devia. Aí a gente acabou envolvendo no ciclo do Trypanosoma cruzi. Faz sentido o que eu tô falando? Ou não? Pessoal, vocês entenderam o que eu tô falando? Fala pra mim, de verdade. Entenderam ou não entenderam? Pessoal, me ajuda aí, Professor, por se você favor. não puder repetir, eu acho que eu ficaria grato para poder anotar aqui de uma forma melhor. Tá, vamos lá. Você está falando o quê? Para falar do antropozoonose ou dos ectópagos naturais? Não, dos ectópicos, eu não entendi se tem alguma coisa a ver com hectares que eles vivem. E é o habitat deles, natural lá, entendeu? Porque que Uhum. acontece? Esse parasita, o barbeiro, eles vieram de áreas de mata, entendeu agora? Quando a gente começou a explorar, a montar casas, moradias nessas regiões, a gente acabou de bandeja se metendo no meio do ciclo de vida desse parasita, desse protozoário. E, claro, de brinde envolvendo esses triatomas aí, que no caso é os barbeiros. Sabe, a gente se meteu no meio do ciclo de vida. Faz sentido o que eu tô falando agora, ou não? Melhorou? Melhorou, melhorou. Notei aqui como se fosse uma interferência humana no habitat que Isso, levou a essa propagação maior deles com um maior contato com a gente, por conta de a gente estar mais próximo agora deles, em vez de ficar isso. só no A lado. gente teve próximo deles, né? Atualmente a gente acabou Uhum. fazendo parte do ciclo de vida dele, tá bom? Isso foi um tempinho atrás que a gente começou a expandir muito o território, vamos falar assim, né? Começou a destruir área verde, comecei a fazer casas próximos a áreas de zonas de mata, e também tem aquela situação também de casas de pau a pique, que a gente vai falar hoje rapidinho, né? Tá bom? Pessoal, até este momento, melhorou agora? Hein, pessoal? Melhorou ou não melhorou? Falam para mim. Para mim tá um pouco confuso ainda, professor. Tá, mas me explica para mim, eu quero saber o que exatamente está um pouco confuso. O que você não está entendendo? Me explica isso melhor para eu poder te ajudar. Ah, pode continuar, professor, porque eu Não, não não, vou não, saber, não, 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 eu não, não vou não, saber não. explicar o que é.
Não, sabe sim. O que que você não entendeu? É antropozoonose ou ectópicos naturais? Ó, vou resumir para você o seguinte, ó. A gente vai juntar os dois e falar de uma maneira só. Imagina só, a gente está com alto crescimento de população. A gente falou isso na aula de saúde ambiental, né? O que acontece? A gente começa a devastar áreas de zonas de mata. O que que acontece? A gente começou a morar perto de alguns animais. Então, com isso, essa proximidade toda nossa acabou interferindo. Entendeu agora? Acabei Entendi. interferindo no habitat desses seres. E com isso, a gente acabou envolvendo no ciclo de vida dele. Entendeu agora? Eu resumi. Entendi. Beleza? Então tá Beleza. show. Tem que ter vergonha de perguntar de falar, não, gente. Falo, quero que vocês entendam. Ou seja, a gente meteu o bedelho onde não devia. A verdade é essa. Show? Então vamos Show. lá, ó. Eu tenho aqui o transmissor da doença, no caso aqui, ó, o triatomínio, tá? Que é o barbeiro, tá? Chamado de triatoma, SP. Esse SP aqui tem várias espécies, como o Rhodilus prolix, também causa, Triatoma infestans, tá? Então, o vetor que transmite o tripanossoma para o ser humano é um percevejo que pertence geralmente ao gênero Triatoma, Panstrogoles e Rhodinus, sendo a espécie transmissora mais comum o Triatoma infestans, que é esse camaradinho aqui, tá? Beleza? Então, pessoal, vamos lá, ó. Como é que ocorre essa transmissão? Prestem atenção aqui, que agora é importante, hein? Essa parte de transmissão também. Eu nem entrei nesse detalhe, mas transmissão com certeza é importante, porque faz parte do ciclo de vida também, envolve lá tal. Transmissão de tudo vocês têm que lembrar, na verdade, porque faz parte do pacote. Olha, eu tenho então ó, transmissão vetorial através do vetor, tá? No caso do barbeiro lá, eu vou explicar já como é que isso funciona. Transfusional é o quê? Fazer transfusão de sangue. Quem tem o sangue contaminado, também fazendo transfusão de sangue, também pode contaminar, tá? Pode passar a doença através de transfusão de sangue. Pode ser também uma transplacentária também, ou seja, de mãe para filho, congênita, né? De mãe para filho, se a mãe tiver, ela pode passar para o filho também, dependendo da situação. E via oral. Pergunto a vocês, como assim via oral? Seria o contato pela saliva, professor? Não. Na Seria a saliva, ingestão não. de alimentos das fezes? Ingestão de alimentos, fezes, não, não. Sabe o que é, gente? Você comendo ou cana-de-açúcar ou açaí contaminado. Sabe como que isso acontece? Você sabe como, gente, ou não? E eu não sei, não. O triatomídeo ele é esmagado. Ó, presta atenção. O triatomídeo, pessoal, ele vai ser esmagado no processo. Quando ele é esmagado, acaba que esse protozoário entra em contato com esses alimentos. Esse que é o problema. Entenderam agora, gente, ou não? Entenderam ou não entenderam? Pessoal, vou perguntar de novo. Vocês entenderam ou não a via oral? É que na hora que vai fazer toda aquela manipulação para fazer o açaí, para mexer com a calda de cana-de-açúcar, o triatomídeo, no caso o percevejo, que estiver contaminado, por algum motivo ele é esmagado. Quando ele é esmagado, aquele protozoário se liberta lá dele, lá da parte interna, e acaba caindo no açaí ou na cana-de-açúcar. E isso a gente acaba ingerindo. Se não tiver todo um procedimento cuidado na hora de fazer esses alimentos, né? Seja água, né? Esse açaí pronto, é, a cana-de-açúcar, né? Em si, né? Misturar alguma coisa para. Faz sentido o que eu tô falando ou não?
Professor, Oi. só por esses dois alimentos que ele pode ser contaminado, porque eles vivem nesse ambiente ou o quê? Isso. Até hoje, sim. Ah, tá, entendi. Até hoje só foi falado disso, porque eles vivem próximo dessas regiões. Entenderam? Entenderam, gente? Ou não? Hein? Sim. Alguma dúvida aqui agora? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Então vamos lá. Olha aí, ó. Aqui, olha só, pessoal, só para deixar isso claro, ó. Transmissor, reforçando, né? Pelo vetor, transfusão de sangue, congênita de mãe para filho, tá? Ó, caso mais raro de acontecer também aqui, ó. Acidente de laboratório, a pessoa pode ser contaminada se ela não tiver usando EPI, os devidos cuidados, acabar carregando o tubo, aquele tubo está contaminado e por algum motivo cortar aquela lesão e ter aquela lesão aberta e ter contato com o tubo contaminado, né, no indivíduo. Oral, como a gente acabou de falar, no coito também, mas não é muito comum, e transplante também, que também não é muito comum, porque, né, acaba danificando o coração ao longo do tempo. Vocês sabem o que é coito, né, gente? Sim ou não? Sim. Tá, então ninguém tem dúvida do que é coito, não. Então não vou precisar falar, né? Alguém quer que eu fale o que é coito? Alguém não sabe, gente? Vou falar aqui então, né? Caso alguém tenha vergonha de falar. Coito é na hora da relação sexual, né? Beleza? Certo? Então pode, mas não é muito comum. Ouviram o que eu falei? Não é muito comum, tá? Nem o coito, nem acidente de trabalho. O transplante também não é muito comum acontecer, não. Beleza? Ficou claro até aqui? Ficou claro, pessoal? Até aqui, sim ou não? Falando para mim, por gentileza, eu preciso saber. Por mim tá de boa, professor. Tá, alguém não entendeu até aqui, gente? Que eu preciso voltar, explicar de novo? Ou eu posso continuar? Tá. Então, gente, olha só. Esse aqui é um ponto importantíssimo para começo de conversa. Ó, para deixar bem claro, a doença não é transmitida diretamente pela picada do inseto, que se infecta com parasita quando suga o sangue de um animal contaminado. Não é, tá? Deixa isso bem claro. Beleza? Ele não é o mosquito que tem essa questão da troca de saliva, de contaminar na hora que está fazendo o repasse sanguíneo diretamente. Não, não é. Quando ele está fazendo repasse sanguíneo, logo depois que ele termina, ele vai cagar. Tá? Agora aqui, ó. Ele libera fezes, ó. A transmissão ocorre quando a pessoa corre no local da picada e as fezes do barbeiro penetram pelo orifício que ali deixou. Resumindo, quando o barbeiro pica naquela lesão lá, faz uma lesãozinha, né? Ou uma injúria, na pele do indivíduo, logo atrás, que ele termina de se alimentar, ele caga. E o que que vai acontecer? A pessoa não vê aquela picada coça, acaba coçando, acaba espalhando o cocô dele no braço e acaba se contaminando. Porque esse protozoário vai estar nas fezes do barbeiro. Ficou claro, gente, isso daí? Sim ou não? Pessoal, vou perguntar de novo. Ficou claro como é que é feita a transmissão? Sim ou não, gente? Falam para mim, por favor.
Sim! Tá, então deixou bem claro, né? Então vocês entenderam que não é por picada, né? Para não fazer isso na prova, né? Pelo amor de Deus. Deixou claro? Tá bom, então. Então, olha aqui, ó. Além do que a gente tinha falado, tem a questão também do leite materno também, mas como eu falei também, né? Até hoje não tem tantos casos assim, não, tá? Não tem. Mas, ó, você vê, é uma praga, arranjou jeito de se espalhar, né? Olha aí, ó. Olha aí. Então, ó, esse barbeiro vai lá, faz o repasse sanguíneo dele. Assim que ele termina de se alimentar, ele caga. Esse indivíduo vai lá, coça. Aí vai ter, ó, só para antes de eu continuar a perguntar, como é que é a locomoção do Trypanosoma cruzi? Olhando a imagem dele aqui, ó, através de quê? Através do flagelo? Perfeito, isso aí, através de flagelo. Então ele é flagelado, beleza? Flagelado, tá? Então, pessoal, vai estar nas fezes o parasita e a pessoa vai coçar e ele vai entrar lá pela lesão. Aí ele segue o fluxo na corrente sanguínea, vai para o miocárdio, vai para o capilar sanguíneo, tá vendo? Olha lá, ó. E se fixa no tecido do coração, tá? Resumindo, é isso, o ciclo de vida, tá bem resumido, beleza? Alguma pergunta? Mas claro que eu vou dar uma encorpada nele, mas alguma pergunta dessa explicação rapidinha aqui, transmissão? Creio Eu que não não. entendi. Ele se Ah, tá. fixa no tecido cardíaco? Eu vou falar sobre isso. Ele acaba asfixiando lá, ele perde o flagelo dele. Conforme eu vou chegar no ciclo dele mesmo, eu vou falar isso avançado, mas sim, é um dos tecidos que ele vai se alojar no tecido cardíaco, tá? Aí Tá ele bom. perde o flagelo dele, entendeu? O rabinho dele perde. Mas vocês já vão entender isso melhor quando eu for falar mais sobre o ciclo, gente. Mas vamos lá, essa parte geralzona aqui, tranquilo? Qualquer dúvida vocês me falam, tá? Então, o vetor o vetor do Trypanosoma cruzi é o barbeiro, mas a maioria das espécies vivem meio silvestre. Eles são de hábitos noturnos, tá, gente? Vivem nas frestas de casa, de pau a pique, ninhos de pássaros, cascas de troncos de árvore, toca de animais, embaixo de pedras e principalmente em copas de palmeiras de açaí, né? Que a gente falou do açaí aí, né? Aí tem os três tipos aqui de espécie, barbeiro, que é comprovado que são transmissores do protozoário Trypanosoma cruzi, certo? E dependendo se eu tiver um galinheiro próximo também, gente, de uma área de zona de mata, também tem chance de ter barbeiro no galinheiro. Sabiam disso? Sabiam ou não sabiam? Hein, gente? Vocês sabiam ou não sabiam? Barbeiro no galinheiro, professor? Não Sim, sabia disso não, sim. nunca nem ouvi. Sim, Sabia. pode aparecer, pode aparecer. Só que tem aquela velha história também, né? É uma luta brava, porque ele vai chupar o sangue das galinhas e a galinha também vai matar ele para comer, né? Dizem E, até que é bom você ter galinheiro também próximo da casa por conta disso. professor, aí no caso ela ingerindo o barbeiro, não seria um meio de contaminação também, não? Bom, até hoje ela não teve nenhum sintoma por conta de relação disso, não, tá? Até onde eu sei, não teve nenhum caso da galinha ser. Não, tá até hoje, né? Não sei também, né? Se descobrirem alguma coisa a mais aí, daqui a pouco pode ser divulgado. Mas até o momento, certo? É meio controverso, mas certo, né? Porque seria contaminado também, por causa que a pessoa se alimenta de galinha, entendeu? Da galinha, sei lá. Não, tá, mas olha só, vamos lá.
A gente não come galinha, a gente não come galinha crua, né? Sim. A gente come essa galinha crua, talvez, tá? É porque você tem que pensar o seguinte também, gente. Ele se mantém vivo aonde que eu tenho organismo vivo. Porque ele está na corrente sanguínea, ele entra nos tecidos. Precisa ter alguma coisa lá também para alimentar ele. Não é assim também, não. Claro que ele pode entrar um tempo lá e ficar um tempo sobreviver, né? Porque ele não é tão frágil, não. Até porque ele cai no açaí, né? Então. Mas isso aí é uma coisa que tem que ser bem estudada. Mas até hoje é falado que é indicado você ter galinheiro quando você mora em umas áreas dessa de zona de risco. Porque tem umas áreas limitadas que falam que é zona de risco para contaminação desses tipos de do triatoma, né? No caso dos barbeiros. Beleza? Show? Olha aí, gente, ó. O barbeiro adquire os tripanossomos ao sugar o sangue de pessoas ou animais silvestres contaminados, como tatus, em cujas tocas o barbeiro costuma se abrigar, e esses animais costumam ser reservatórios naturais do protozoário. Isso é reservatório natural, tá? Então, ó, o inseto transmissor também pode ser encontrado em ninhos de pássaros, casca de tronco de árvores, montes de lenha e embaixo de pedras. Os barbeiros também costumam se esconder em frestas de casas de pau a pique ou de barro, tá? Olha aí, ó. Com o avanço tecnológico, esses casos são mais raros, né, gente? Que hoje em dia é somente a população muito isolada, bem perto das áreas com essas casas que passam por isso. É, que eles acabam entrando nas frestas. Fora isso, não, as pessoas não sofrem, tá? Beleza? Hein, professor, licença. Pode É, falar. sobre essas casinhas de taipa aí, que é feito de barro, eu já ouvi falar Uhum. já relatos sobre esses barbeiros que contaminava as pessoas, né? Ele picava, né? Mordia o pessoal aí passava, só ia ser, Não, ele picava, tá? Ele picava. tava, né? Tá bom? Ele não morde, não. Cuidado com isso, porque eu vou falar de novo pra vocês não esquecerem, tá, gente? Barbeiro não tem dente, tá bom? Ele pica, certo? Porque ele insere o aparelho bucal dele, que ele é perfurador sugador. Show? Só para vocês não errarem isso, não, gente. Isso é importante, tá? Pode continuar. Desculpa atrapalhar, só para vocês não errarem, gente. Isso aí que é importante. Pode continuar. Continue aí, ô, amigo. Pode continuar falando. Era só, professor, que eu já vi esse relato sobre o barbeiro, né? Hum, Falou. sim, né? Casa de, Nessas áreas. Isso, é casa de taipa, nessas. teste fazia muito casa de taipa aí, as pessoas eram muito contaminadas por esse, Uhum. né? Isso aí, isso aí. Como eu falei para vocês, né? Qual que é o grande problema disso? Do, a gente chama de ninfa, que é ele acabou de eclodir, e ao adulto, seja macho, seja fêmea, todos eles são hematófagos. Ou seja, todos eles, se estiverem contaminados, todos eles podem passar a doença. Pode passar o indivíduo pode ser infectado pelo protozoário, tá? Para deixar isso bem claro. É, olha aí, ó. Então, ele tem hábitos noturnos, sai da toca durante a noite à procura de um alimento de sangue. Geralmente pica as pessoas no rosto. Por isso que ele é chamado, por isso que ele é apelidado de barbeiro, que ele pica na região do rosto, normalmente. Mas ele não dá mole, não. Se seu rosto estiver coberto lá e pintar sua perna, seu braço, ele não tá nem aí. O que tiver na frente, ele vai, ó. Só que ele tem preferência pelo rosto. Mas nada que outra parte do corpo também não ajude. Certo? Então, gente, olha aí, ó. O tripanossoma, ele adere-se a uma célula muscular, tá? E ele perde o flagelo dele, ó, ele perde. Quando ele penetra num tecido que ele vai atacar, vamos dizer assim, olha aqui, ó.
ele vai aderindo à célula, ele perde a cauda. Olha aqui, estão vendo ele aqui dentro do tecido, ó. Aqui, ó. Perdeu a cauda, tá vendo? Então, ó, ele adere a uma célula muscular, ele penetra em célula do tecido do miocárdio, do coração, e ele já sem flagelo, olha aqui, ó, alojado no músculo cardíaco. Ele perde o flagelo. Certo? Gente, ficou ou não ficou claro esse pedaço? Sim, professor. Ok. Tudo bem. Beleza. Então ó, recapitulando, ó. Então, ele vai aderir a uma célula muscular, ele acaba penetrando na célula do miocárdio, ou seja, na célula do coração, tá? E ele acaba se alojando ali no músculo cardíaco, tá? Olha aí, ó. Então, gente, vamos lá, ó. Quando ele entra no. Ele tá. Sabe aquele que mostrou aquela hora? Ele tá lá no tecido cardíaco, olha só, ele perde flagelo. Como é que eu chamo isso daqui? Amastigota. Intracelular, tecido hospedeiro do vertebrado. Eu chamo então de quê? De amastigota, o que está sem o flagelo. Beleza? Ó, imagina o seguinte, ó. Gota. Gota. A gotinha não parece que tem um rabinho no final, a gota, quando ela cai? Não é um formato de gota? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Então, ah, lembra de negação. Então, ó, sem, entre aspas, sem gota, sem o quê? Sem o flagelo, sem o rabinho. Então, a mastigota interno, dentro do hospedeiro vertebrado, tá? Agora, olha aqui, ó, epimastigota, intestino posterior de triatomatídeo. Opa. Então, olha só. Eu tenho, recapitulando, tá? Eu tenho aqui, então, o epimastigota, que é no intestino posterior triatomatídeo, em meio de cultura, tá? Reparem bem. Olha aqui, ó. Olha uma mistura. É menor isso aqui, tá? O flagelo aqui, é menorzinho, ó. E o triplo mastigota, ele vai estar circulando no sangue e vai estar nas fezes e no meio de cultura, tá? Então, gente, olha só. Isso daqui, presta atenção que eu vou repetir, ó. Epimastigota é aquela que está lá ocupando lá no triatomide, lá no barbeiro. Sabe quando o ciclo de vida dele fala que eu preciso passar? Que o barbeiro, posso tocar isso melhor para vocês? O barbeiro é hospedeiro intermediário? Olha aqui, ó. Essa forma que o epimastigoto vai estar presente no barbeiro, fazer o ciclo dele. Já na gente, é a tripla mastigota que vai circular. Tá? E também vai ser eliminado nas fezes do barbeiro. Disso daqui se torna isso aqui. Você vê que aumentou o flagelo dele. Né? Dorsal aqui, ó. Se expande, ó. Então, recapitulando, ó. Esse daqui, ele já tomou, já entrou dentro da célula do tecido do coração, tá? Esse daqui fica dentro do barbeiro do ciclo dele. Tô resumindo, tá, gente? Já já não vou entrar nesse detalhe melhor. E esse último aqui está na corrente sanguínea. E aquele que sai nas fezes do barbeiro que contamina a gente também. Que inicia penetrando na nossa pele. Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Falam para mim. Sim ou não? Ó, repetindo, ó. É aquela que já penetrou lá. Essa daqui penetra já na pele do hospedeiro vertebrado. Acaba o quê? Perdendo o flagelo e eu chamo de amastigota, ou seja, sem caudas. Tá? Não tem cauda nenhuma, tá lá dentro já o tecido já. Essa forma aqui é a que vai se alojar no barbeiro. É a que fica lá antes de ele vai passar o ciclo lá no barbeiro, tá? E essa daqui é que elimina nas fezes do barbeiro e entra na nossa corrente sanguínea. Beleza? Show, gente? Ficou claro ou não? Então eu tenho a mastigota,
epimastigota, tá? E tripomastigota. Beleza, gente? Sim ou não? Alguma dúvida, gente, até aqui? Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Hein? Alguma dúvida até aqui? Não, professor, Tá não. fluindo, Fluiu. professor. Tá fluindo, né? Então, a mastigota não tem flagelo, já está dentro da célula do tecido do nosso corpo. Epimastigota, dentro do triatomatídeo, que é dentro do barbeiro, que faz parte do ciclo. E tripomastigota é aquela que está circulando no nosso, que sai das fezes do barbeiro e penetra nossa pele e faz todo esse ciclo. Beleza? Aí, ó. Resumido aqui, ó. Epimastigota é a forma encontrada no tubo digestivo do vetor, que não é infectante para os vertebrados. Então, no tubo digestivo ocorre um ciclo de transformação desse parasita, dando origem às formas infectantes presentes nas fezes, que são as tripomastigotas. Tá? Que tá falando das fezes do barbeiro, tá? Então, ó, no sangue dos vertebrados, o Trypanosoma cruzi se apresenta sob a forma do tripomastigota, que é uma fase extracelular, que é extremamente móvel, está presente na fase aguda da doença, constituindo a forma infectante para os vertebrados. Então, guardem isso, ó, na fase aguda da doença, hein? Tripomastigota. É ele que vai penetrar na nossa pele, ele que vai ser liberado nas fezes, tá? E a nossa amastigota, fase intracelular. Como assim? Ó, está presente no tecido dos vertebrados infectados, apresentando flagelo bem reduzido. No caso, tem até a perda desse flagelo também. Está presente na fase crônica da doença. Já infectei já um tecido. Beleza? Olha aí, gente, ó. A mastigota, olha aí, ó. Bem arredondadinha. Olha lá como é que fica no microscópio de longe, ó. Parece formiga no formigueiro, né? Um monte de formiga espalhada, não é isso? Olha só, olha o tantão que tem, ó. Beleza? Olha aí, ó. Tripomastigota, olha o tamanho do flagelo. Ó, olha o tamanho do flagelo, pessoal. Vai até lá embaixo, ó. Vai até quase perto desse flagelo aqui, ó. Final, olha só, olha isso aqui, ó. Tá? Olha o tamanho. Parece uma enorme crista de galo, né? Ali atrás, certo? E a epimastigota, eu tenho um flagelo menor, certo? Beleza? Então, pessoal, olha aí, ó. Ele é um ciclo heteroxênico, por quê? Eu tenho dois hospedeiros, né? Eu tenho o hospedeiro vertebrado, no caso aqui, e o hospedeiro intermediário, tá? Beleza? Que aí eu classifiquei ele como extracelular e intracelular. Então, o extracelular é o vetor e intracelular é o hospedeiro vertebrado. Aí, ó. Então, eu tenho aí a mastigota e tripomastigota sanguícolas. Por que que eu boto... Pergunto para vocês agora. Por que que eu boto tripomastigota sanguícolas? Hein? Por que que eu boto tripomastigota sanguícola? É quando ele entra na corrente sanguínea? Porque ele entra na corrente sanguínea, isso aí entra no sangue, então com isso eu classifico ele como sanguícola, certo? Beleza, gente? Até aí vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Beleza? É, Vamos lá aqui, ó. Pessoal, posso continuar? Posso me aprofundar um pouco mais no ciclo? Alguém tem alguma pergunta aqui agora? Vamos lá, gente. Alguma pergunta até que agora eu posso continuar? Pode continuar, professor. Beleza. Então aí, ó, vamos dar um exemplo aqui agora, né? Ó, vamos lá.
Olha aqui, começamos por aqui, tá? Então, 2 ciclos, né? Mas vamos lá, ó. O triatoma se alimenta do sangue do homem ou de outros mamíferos. Ele vai se alimenta, tá? Não, perdão, deixa eu começar aqui, ó. Vou melhorar assim, ó. Vamos lá, ó. Ele se alimenta, certo? Ele acaba liberando as formas tripomastigotas, chamadas de metacíclicas, junto com as fezes e urina desse triatomínio durante o repasto sanguíneo, tá? Aí, o que que vai acontecer? O ser humano vai lá, coçou lá, caiu na lesão, ele vai penetrar, ó, essas formas invadem as células hospedeiras no sítio lá da inoculação, invadem a célula do hospedeiro, tá? Ela acaba, cai na corrente sanguínea e invade a célula do hospedeiro. Estão vendo aqui? Ó, como elas penetram nas células, elas se transformam em amastigota, tá? Ó, é o que eu falei com vocês. O tripomastigota invade a célula, forma a mastigota, tá? O que que eles vão fazer lá, gente? Vão se multiplicar. Faz sentido para vocês? Se multiplicam lá dentro, tá? Então, olha aí, ó. As amastigotas intracelulares se transformam em tripomastigotas novamente. E com o rompimento dessas células, entram nas correntes sanguíneas e linfáticas. Certo? Só que, olha só. Em partes também, elas acabam contaminando, de novo, algumas que estão contaminando as células sanguíneas. Olha aqui, ó. Então, ó, umas partes delas caem na corrente sanguínea e na linfática, e parte dela continua o ciclo. Isso não faz sentido, ó. Ó, tripomastigotas sanguíneas se difundem através das correntes sanguíneas e linfáticas, infectando-se outras células novamente, para reforçar o ciclo. Entenderam agora? Ou não? Faz sentido? Então, eu vou atacar o quê? Célula sanguínea e cai na corrente sanguínea e linfática. Faz sentido ou não, gente? Hein? Pessoal, vamos lá. Fez sentido ou não fez sentido? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. Respondam, por favor, porque eu não consigo ver mensagem, não. Eu tô com os slides aqui na minha frente, só escuto vozes. Vamos lá. Foi ou não foi, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque não adianta nada eu ficar falando aqui e ninguém tá acompanhando, cara. Não dá, ué, Professor, tem que falar. Oi. licença. Tem como você repetir de novo, por favor, a questão do ciclo aí? Repete, por favor. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo aqui. Vamos lá, ó. Ah, Vamos lá. Vamos recapitular. Olha só, vamos lá. Ó, sim, vamos começar aqui. Vamos lá. ok. Ele já fez o repasto sanguíneo, tá? Já feriu a lesão, foi lá e, junto com as fezes de urina dele, vai carregar, vai estar lá, liberou o tripomastigota, que é a versão ativa infectante, tá? Para nós seres humanos. Aí o indivíduo vai lá e coça aquela cocô que tá esse tripomastigota e infecta a pele, tá? Ele vai, cai na corrente sanguínea, tá bom? E acaba, por final, invadindo umas células desse hospedeiro, tá? Ele não invade, a forma tripomastigota acaba invadindo a célula, tá bom? Essas formas penetram na célula. Faz sentido? Vamos lá, vamos supor que seja a célula do coração. Penetrou lá, concorda comigo? Sim ou não? Sim, Tá, sim. aí olha só, gente. Lembra quando eu falei? Quando ele penetra na célula, ele perde boa parte do flagelo dele. Aí ele deixa de ser tripomastigota e chama de amastigota. Ele não tem quase flagelo nenhum. Perdeu. Tá ali, tá? Então, olha só, aí falou o seguinte, ó. Aí depois de um tempo, ele vai. Esse amastigota acaba eclodindo, ó. O amastigota eclode e libera de novo a forma tripomastigota. Rompe, tá? E acaba rompendo essas células. E com isso ele volta de novo e cai na corrente sanguínea e linfática, tá? Aí eu falei o seguinte,
ele acaba fazendo o quê? Partes dele fica circulando na corrente sanguínea, tá? E partes acabam contaminando uma nova célula. É isso que está falando aqui, que não foi contaminada. Melhorou agora ou não melhorou, gente? Sim, professor, agora ficou melhor. Melhorou. Beleza? Show. Então, aí o ciclo começa de novo. Ele vai lá, penetra de novo naquela minha célula, ele transforma de tripomastigota em amastigota novamente, eclode e o ciclo continua, tá bom? Mas, professor, e essa parte aqui do ciclo do triatomínio? O que que vai acontecer? Gente, eu não acabei de falar para vocês que eu vou ter um triatomínio na corrente sanguínea na hora que vier um outro barbeiro para poder se alimentar do sangue desse indivíduo contaminado, ó, me metendo sem nada, contaminado, tá? Tem que estar contaminado o hospedeiro. Ele vai ingere essa forma, a forma ativa, que é o tripomastigota, dentro do intestino desse barbeiro, ele vai se tornar o quê? Ele se converte na forma epimastigota, tá? Ele se transforma em epimastigota. Aí lá no finalzinho, lá antes dele do intestino, lá no final do intestino dele, ele vai se diferenciar novamente em tripomastigota. Aí esse barbeiro vai liberar essa forma infectante tripomastigota nas fezes. Melhorou agora ou não? E aí eu fecho o ciclo. Professor, rapidinho, só uma pergunta. Vamos lá. Uhum. Mastigota é quando ele tá com flagelo, é isso? Não, a mastigota que você está falando? A mastigota é quando ele tá com flagelo, né? Não, quando ele não está com flagelo. Aqui, ó, quando ele está dentro da célula. Lembra que a gente falou? Sim, A mastigota é intracelular. sim. Ele tá sem, né? Sem. Isso, Beleza. E o triplo mastigota é quando tá com flagelo. isso. Tá com a forma infectante. É a forma infectante, tá? Sim, A ok. epimastigota vai ser só uma etapa que vai ter dentro do barbeiro, que ele vai passar. Entendeu? Ok, entendido. A gente só tem contato com a tripomastigota e com a mastigota. A epimastigota é só dentro do barbeiro. Que ele precisa passar por esse ciclo, ele pega a tripo, transforma em epimastigota para depois transformar em tripomastigota novamente. Tá? Beleza? Beleza. Beleza, beleza. Então, show. Olha aí, ó, mesma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó, mesma coisa, ó. Tá, gente? Aqui, ó. O inseto pica e defeca, ó, invadem as células e se transformam em mastigotas, se multiplicam dentro da célula assexuadamente, tá vendo? Aí, parte deles vai lá, transforma em tripomastigota, destrói a célula na forma tripomastigota, parte dele invade uma nova célula e parte cai na corrente sanguínea, fica lá livre na corrente sanguínea. Aí vem ele, o barbeiro pica esse indivíduo, se alimenta dele, e acaba carregando a forma tripomastigota e lá no intestino se transforma em epimastigota, vai se multiplicar, acaba se transformando em tripomastigota novamente, que vai ser liberado nas fezes do barbeiro e começa o ciclo novamente. Beleza, gente? Sim ou não? Sim. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Se eu botei aqui, ó, aqui tá falando, ó, aqui tá falando, ó, que nos mastigotas multiplicam dentro das células assexuavelmente. Então eu posso. Então, como aqui é sexual, e aqui parece que é sexual, não é isso? Aí, ó, multiplica aí, que ó, tem dois flagelos unidos, multiplicando, né? Pergunto a vocês: quem que é o hospedeiro definitivo e quem é o intermediário aqui? Professor, licença. O senhor Pode falar. falou lá atrás que o intermediário é o barbeiro, é o infectante intermediário, né? Correto? O
O intermediário é o barbeiro, é o inseto. Não, intermediário, não, nem sempre. É isso para onde eu quero chegar aqui agora. Como é que a Não, gente nem. classifica? Como é que a gente classifica? Lembra que eu falei? Ou definitivo é quando eu tenho reprodução o quê? Sexuada. Eu estou voltando aqui agora. Quando eu tenho uma reprodução assexuada, ele é hospedeiro intermediário. Faz sentido ou não faz sentido? Essa é a regra, tá? Por isso que eu estou reforçando aqui agora. E consertando aquilo que eu tinha comentado. Se eu comentei por alto, comentei errado, peço perdão. Então, eu estou arrumando aqui agora. Beleza? Então, para deixar isso enraizado na cabeça de vocês. Recapitulando, ó. Reprodução assexuada, hospedeiro intermediário. Reprodução sexuada, hospedeiro definitivo. Faz sentido ou não faz? Sim, isso só nesse Olha só, caso. não. Deixa eu explicar para vocês. Isso é regra geral. Por exemplo, na malária, nós somos hospedeiros intermediários. E o mosquito anófeles é hospedeiro definitivo. Porque cai nessa ideia. Qual a ideia que eu estou falando? De a reprodução assexuada ser no ser humano e a sexuada ser no inseto. Beleza, gente? Guardem isso. Isso Beleza, é beleza. regra. Sabe aquela regra que nunca muda, né? É essa, tá bom? Para deixar isso claro, Tá, para então, vocês não errarem mais, então tá? onde Né? ocorre a sexuada é o hospedeiro definitivo. Onde Isso, ocorre isso. a assexuada é intermediário. Isso aí, guardem isso. Pode guardar, tá bom? Show, né? Então, gente, a infecção pelo Trypanosoma cruzi, ela pode ser aguda ou crônica, tá? Quando ela é crônica, a aguda ela vai passar, né? Quando ela é crônica, ela pode ser indeterminada, cardíaca, digestiva ou associada. Quando eu falo associada, quer dizer que acontece tudo isso ao mesmo tempo. Associada é a cardíaca digestiva também. Tá? Estou antecipando aqui já. Certo? A indeterminada, vocês imaginam o que sejam, né? O que seria uma coisa crônica indeterminada? Falam para mim. O que seria uma coisa indeterminada, gente? Uma doença crônica indeterminada É. é que ela vai durar um bom tempo, eu acho. Então vamos lá, ó. Quer ver? Vamos lá, vamos dar uma. Quem falou foi a Alice, não foi? Alice? Ou, ou ela é de causa indeterminada, não sei. É. Vamos lá então, ó. Vamos lá, ó. Eu vou falar agora, ó. Então, ó, a doença, vou desencadeando com calma. Então, a doença possui uma fase aguda e uma fase crônica. Ó, olha só porque que ela é determinada vez, ó. Pode permanecer assintomática por anos. Aí que tá, né? Então, alguns dias após a picada, pode haver febre, mal-estar, sinais de inflamação, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. Na fase aguda, pode ocasionar o que? O chamado chagoma, que é o que, olha aí, ó, no local da picada, a área se torna vermelha e endurecida, tá? Eu vou mostrar para vocês depois a imagem de chagoma, mas o que está ali embaixo é o sinal de Romanã, quando a lesão ocorre próximo aos olhos. Olha como é que fica inchado, certo? Então, pessoal, você tem que guardar, né? Chagome, então, eu vou mostrar para vocês já já como é que é. A área se torna vermelha endurecida e o sinal de Romanã é essa lesão que acontece próximo aos olhos. Ficou claro isso ou não, gente? Isso aqui é importante, tá? Lembrar o que é chagoma, o que é sinal de Romanã. Eu vou mostrar para vocês já já a imagem depois do chagoma, tá? Olha aí, ó. Então, olha só, para deixar claro, né? Na fase crônica, pode acontecer muitos anos depois da infecção. Tem gente que vai tendo assintomático durante bastante tempo da vida. Só que aí, geralmente, o coração já está comprometido. Olha como é que eu tenho o aumento do coração aqui, ó, da pessoa infectada. Olha a diferença, gente. Olha só, tá? Então, pode causar falta de ar, tontura, taque cardíaca, brandicardíaca,
inchaço nas pernas, lesões no fígado, comprometimento do sistema nervoso. Causa um danos bastante severo, né? Tá? E a minha fase aguda, ela pode ser sintomática ou assintomática, pode desenvolver sinais como locais, manifestações locais como sinal de Romanã e chagoma de inoculação, tá? Pode gerar febre, edema, polidenia, insuficiência cardíaca, tá? Alguém sabe me dizer o que seria polidenia? Poliadenia? Alguém sabe me dizer, gente, o que é? Fala para mim. Não, não conheço. Alguém arrisca? Não, ninguém arrisca. Que isso? Ninguém arrisca, gente. O que está acontecendo? Eu não sei o que é, não, professor. Gente, essa poliadenia é esse conjunto aqui, ó. É esse conjunto aqui, ó. Eu tenho aumento do coração, lesão no fígado, tudo isso aqui que acontece, eu chamo de poliadenia. Todo esse conjunto de sintomas, certo? Beleza? Só para deixar isso claro, tá? Então, gente, olha aí, ó. A fase crônica, aí, ó. A fase crônica, ela é assintomática, ela é indeterminada, tá? Então, a fase assintomática chamam de indeterminada, porque a pessoa não sabe quanto vai manifestar ou não, e vai lá vivendo. Sintomática, problemas de sistemas cardiocirculatório e digestivo, tá? Aí eu posso dizer que é os dois casos, que é o quê? É o associado, certo? Então, associado, eu vou ter aí a contaminação tanto do sistema cardiovascular quanto do sistema digestivo, gente, ao mesmo tempo, tá? Só para deixar isso claro. A situação é bem complexa, tá? Ficou claro o que eu falei, gente, até aí? Ou não? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Do assintomático, que é o indeterminado, do cardiovascular, do digestivo e do associado. Associado é tanto sintomas, vai ser problemas cardiovasculares como digestivos. Beleza? Ou não? Fala aí, gente. Então, tá fluindo ou não tá fluindo, gente? Vai lá, me ajuda aí. Preciso saber. Tá fluindo, professor? Beleza, então. Ó, e na fase aguda, ó. Eu vou ter febre, dores de cabeça, mialgia, artralgia, diarreia, vômito, tá? Então, eu vou ter uma miocardite aguda, periocardite, cardiomegalia, tudo isso já comentou, né? Insuficiência cardíaca, arritmia, edema de face ou em membros inferiores, lesões de porta de entrada. Aí tem o sinal de Romanã, que é o chagoma de inoculação, como é que fica? Ó. Olha a lesão aqui, ó. Tá vendo? Na mão? Aí, ó. Isso é o chagoma de inoculação. Essa lesão aqui, ó. Certo? Então, aí, ó. Indeterminada ocorre em cerca de 50 a 60% dos casos, assintomáticos e sem sinal de comprometimento do aparelho circulatório digestivo. Digestivo, aí, ó. Ocorre em cerca de 10% dos casos, evidências de acometimento do aparelho digestivo, em que frequentemente evolui para o megacólon ou um megaesôfago, né? Ou seja, aumenta o tamanho do cólon e aumenta o tamanho do esôfago, tá? E pode ser cardiodigestivo também, ocorre os dois ao mesmo tempo, só que só ocorre em 5% dos casos. Mas pode acontecer de acabar a pessoa sendo atingida tanto pela digestiva quanto pela cardiovascular, que é aquilo que eu já tinha falado com vocês, né? Certo? Ou não? Tranquilo, gente, ou não? Tranquilo, professor? Então tá.
Isso aqui, gente, eu não vou entrar em detalhes, mas é só para vocês terem uma noção. Megaesôfago, tá falando aqui do que vai acontecer. Vai ter disfalgia, regurgitação, dor esofagiana, pirose, odinofagia, megacolo, constipação, disquesia, distensão abdominal, torção de intestino, fecaloma, enfim. Tudo isso aqui vão ser alterações que vão ser ocasionadas pelo aumento, tá? Beleza? Isso aqui é o que afeta, tá, gente? Olha lá, ó. A pessoa com urticária gástrica crônica, ela pode ter o quê? Um infiltrado inflamatório, pode acabar remodelando a parte do coração ventricular, pode causar um aneurisma apical, arritmia. Isso aqui é tudo os sintomas, tá? Olha aí, ó. Outras manifestações clínicas que o indivíduo vai ter. Tem que acompanhar, tá? E diagnóstico, combinação de achados epidemiológicos, sorológico e clínico. Eu vou ter o teste de ELISA, que é o teste de antígeno anticorpo, imunofluorescente direta também, o IF, e hemoglutinação indireta, tá? Exemplos complementares também, eu botei eletrocardiograma, radiografia do tórax, ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiografia dinâmica também, enfim. Né? Mas eu quero que vocês, né, decorar isso tudo, gente. Não é, a intenção não é essa. Ou seja, tem que teste sorológico, teste sanguíneo e radiologia, né? E eco, tudo para poder ver o coração. Vocês repararam nisso, né? Beleza? Para poder fazer diagnóstico. E o tratamento, eu vou ter aí drogas como benzinidazol e nifortomix. Tá bom? São os dois medicamentos utilizados, que é o benzinidazol e o nifurtimox. Então, no Brasil, tem essa droga disponível, o benzinidazol, comprimido com 100 miligramas, que deve ser utilizado numa dose de 5 por quilo de adulto por dia e de 5 a 10 miligramas de 5 a 10 por quilo nas crianças. Dividido entre 2 ou 3 tomadas diárias durante 2 meses, praticamente, tá? Já o nifurtimox pode ser utilizado como alternativa em caso de intolerância ao benzinidazol, embora seja medicamento de difícil obtenção. Já o tratamento sintomático das manifestações clínicas, tanto na fase aguda como na crônica, tá? O tratamento sintomático depende das manifestações clínicas. Dependendo do que eu tiver, é o medicamento a ser utilizado para poder fazer esse controle. Já nas formas digestivas, pode ser indicado também o tratamento utilizando aí dietas, laxativos, lavagens, cirúrgicos, né? Dependendo do estágio que tiver a doença lá no meu intestino. Beleza? E a profilaxia, gente? Olha lá, ó. Importante aqui, né? Melhorar a habitação, melhorar o local, se você puder mudar, melhorar. Usar reboco, fechamento de rachaduras e frestas, telar portas e janelas, manter uma limpeza periódica nas casas e próximos delas. Aí, ó, que eu falei, ó, construir galinheiro, paiol, tulha, chiqueiro, depósitos afastados das casas e mantê-los limpos, retirar ninhos de pássaro dos beirais das casas, usar inseticida, tá? Não aceitar qualquer transfusão de sangue de qualquer indivíduo, tem que fazer uma triagem sorológica para saber se aquele indivíduo, o sangue dele está puro, não tem problema nenhum, para poder fazer a doação, tá? Prevenção da transmissão em laboratórios, tá? Uso de normas de biossegurança para evitar que você quebre algum vidro e afeta aquela lesão, se contamina a sua lesão, você acaba sendo contaminado, né? A gente poderia incluir também aí uso de camisinha para evitar o coito lá, se contaminar pelo coito. Podia colocar também aí o controle também para evitar que a mãe passe para o bebê através do leite materno, enfim. São vários profilaxias interessantes que a gente pode utilizar, tá bom? Alguma pergunta, gente? Valeu, meu professor, vereadora.
Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Olha aí, ó. Hein, professor, licença. Pode Tem, falar. é, além que você já falou que pode ter contaminação por leite materno, isso que você falou aí. Tem mais alguma coisa, mais outros meios de contaminação? Não, só isso que eu falei. Mesmo assim, o leite materno é raro, sexual é raro. Tudo aquilo que eu falei que é raro é bem difícil de acontecer. É bem difícil, né? É, Uhum. acontecer, né? Mais comum foi esse que você já falou, já passou no Mais slide. comum é esse daqui, olha só, transfusão vetorial, a partir do vetor, Sim. através de transfusão de sangue, tá? De mãe para filho também e oral. Esses são os mais comuns, tá? Ah, tá bom. Ok. Beleza? Olha aqui que eu achei importante para vocês, ó. Assistência de enfermagem, ó. Consulta de enfermagem com vocês aí, ações educativas ao paciente e familiares, fazer teste de sorologia, orientações quanto ao tratamento, o uso correto da medicação. Isso é o trabalho de vocês, ó. Esclarecer sobre a impossibilidade de doar sangue e órgãos e estimular a adesão ao tratamento. Isso é função de vocês. Beleza ou não? Encaminhar para fazer sorologia, né? Tudo isso é função de vocês. Beleza? E para a gente fechar aqui a parte de doença de Chagas, estima-se que existem entre 2 a 14 bilhões de pessoas infectadas pela doença de Chagas, uma larga extensão na América Latina, e 8 bilhões de pessoas no Brasil. Dos infectados, aproximadamente 20 milhões morrem por ano. Os indivíduos mais atingidos fazem parte da população pobre que reside em áreas precárias e principalmente nas que vivem na zona rural. O Brasil é considerada, no Brasil é considerada a quarta doença de maior impacto na saúde pública. E aqui, um mapa mental para ajudar vocês, certo? Vamos lá, gente. Antes de eu entrar na leishmaniose, alguma pergunta? Vocês entenderam o que? É para focar em quê? Profilaxia, tratamento, ciclo, né? Transmissão, claro, e claro, é a parte de sintomatologia quando é diferenciada, né? Que dependendo do tipo, nós vamos, vai envolver, tá? Beleza? Gente, alguma pergunta? Ou eu posso dar continuidade para a gente ir para o último da noite? Pode continuar, professor. Tá, então vamos lá. Leishmaniose, protozoário Leishmania brasiliensis, reino protista, subreino protozoa, filo Sarcomastigófora, subfilo Mastigófora, classe Zoomastigophores, ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae e gênero Leishmania, tá? O que é a leishmaniose? É uma doença transmitida pelo protozoário do gênero Leishmania. No Brasil, existem atualmente 6 espécies de protozoários responsáveis por causar a doença humana. As variedades mais encontradas são a Leishmania visceral e a Leishmania tegumentar americana. Tá? E são as doenças, tá, gente? Não são os protozoários, não. É o nome das doenças. Que é a Leishmania visceral e a tegumentar americana. Perdão. De novo, ele é um protozoário flagelado, assim como o anterior, tá? Tem 2 hospedeiros obrigatórios. Ele é, então, heteroxênico, tá? O vetor habita o lúmen do trato digestivo, beleza? Então, tem aí Leishmania. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, porque não precisa, tá? Mas olha só, o hospedeiro vertebrado dele tem células do sistema mononuclear fagostário, ou seja, ele vai
ele vai acabar afetando os macrófagos, no caso do hospedeiro vertebrado, tá? Ou seja, a leishmania ataca os macrófagos, beleza? Então tem aí a leishmaniose é causada por protozoários flagelados, chamados de Leishmania brasiliensis e Leishmania chagas, que invadem e se reproduzem dentro das células que fazem parte do sistema imunológico da pessoa infectada, ou seja, os macrófagos, tá? Então, estas são parasitas de células fagocitárias, aí, ó, que fazem fagocitose em mamíferos, utilizam o flagelo nas fases extracelulares do seu ciclo de vida. Beleza? Então, olha só, ó. Quem que eles vão atacar? Célula do sistema imunológico. Ficou claro ou não, gente? De novo, ficou claro ou não? Onde eles vão atacar? Ficou, professor, claro. Então, beleza. Beleza, vamos continuar. Então, gente, olha só. Eu tenho uma divisão aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Ó, promastigota, paramastigota, promastigota metacíclico e amastigota. Então, ó, no inseto eu vou ter o quê? Promastigota, paramastigota, promastigota metacíclico. Já no hospedeiro, no mamífero, eu vou ter somente amastigota, tá bom? Então, olha aí, ó, reprodução por divisão binária, macrófago com amastigota. E opa, olha isso, olha a cola aqui de novo. Se é divisão binária, é forma sexuada ou assexuada? Vamos lá, pessoal, pergunta de novo. Se eu tenho uma divisão binária, ela é sexuada ou assexuada? Assexuado? Assexuada. Assexuada, perfeito. Lembra que eu falei? Divisão binária, a uma célula dá origem a duas células, idêntica à mãe, que formou. Então, a assexuada. Se eu acabei de falar que no hospedeiro mamífero ele é amastigota, quer dizer o que aqui então? Quem que é o hospedeiro definitivo, quem que é o intermediário? Vamos lá. A minha cola aí, vamos lá. Falam para mim. Gente, quem que é o hospedeiro que faz reprodução assexuada dentro dele? É o definitivo ou é o intermediário? Assexuada. Acabamos de falar isso agora há pouco. É O o definitivo. Não, é o intermediário, gente. O Tá ali errado. definitivo é sexuada, Isso. tá? Que droga. Definitivo é sexuada. Intermediário, o quê? Assexuada, tá bom? Isso. Agora foi. Não esqueçam disso, hein? Olha aí, ó. Então, ó, morfologia, ó. Promastigota, metacíclica, infectante para o inseto. Amastigota, hospedeiro vertebrado. Reprodução por divisão binária em ambos os casos. Ou seja, eu vou ter ambos os casos nesse pedaço aí, né? Certo? Se eu tenho divisão binária em ambos os casos, quer dizer o quê? Para esse pedaço, né? Então, até dado momento, eu tenho uma divisão aí, né? Binária, só assexuada. Beleza? Mas está falando da promastigota metacíclica, específica, porque tem outras formas. Beleza? Então, olha aí, ó. A gente falar brevemente aqui. Ela tem promastigota, formas mais alongadas, flagelado livre, o flagelo aqui,
prolongado emergido pela porção anterior. Núcleo arredondado e oval é o núcleo dele aqui. Eu tenho citoplasmato em forma de bastão, posição mediana entre a extremidade anterior e o núcleo, tá? Gente, não vai. Ou melhor, essa aqui vai ser a forma. Tudo isso aqui são formas transmitidas, formas transmissoras, tá? Isso aqui eu tenho a forma infectante dela do lado, aqui eu tenho a forma cística, tá? Olha aí, ó. Promastigota. Forma cística não, perdão. Perdão, gente. Forma amastigota. Amastigota, promastigota, tá? Olha aí, ó. Promastigota. Parece um girino aqui, né? Olha lá, uma protozoide, enfim. Disforme, né? Então, ó, a Professor, mastigota. Oi, pode falar. licença, professor, licença. Rapidinho, uma dúvida aqui. O senhor falou que a reprodução por divisão binária, assexuada intermediária, Isso, assexuada e a sexuada definitiva. Isso? isso aí. Tá bom. Pode continuar. Desculpa aí. Achou? Não, tranquilo. Então, eu tenho aqui a forma mastigota, tá, gente? Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, o que tem dentro, só para vocês terem uma noção, tá? Olha aqui, ó. Ele é formato oval, ou esférico, núcleo grande arredondados, citoplasto, tem vacula aqui dentro também. Só que não há flagelo livre, não tem nenhum flagelo aqui, ou pequeno, ou muito pequeno, tá? Eu tenho microtúbulos aqui também, eu tenho uma bolsa flagelar, beleza? E é encontrado dentro dos macrófagos, tá? Estou resumindo aqui, o essencial é isso, tá? Olha aí, ó, morfologia. Então, vamos lá, o ciclo de vida dele, ó. Uma doença é transmitida através da picada do mosquito, do flebótomo, tá? O mosquito, ao picar um ser infectado para se alimentar, no caso a fêmea do flebótomo, né? Que tanto pode ser um cão é, ou um animal silvestre, ou o próprio homem, ele vai acabar absorvendo esse parasita, que é o agente causador da leishmaniose, que vai desencadear atacando algumas células sanguíneas, tornando-se infectante após cerca de 7 dias, tá? Ao final desse tempo, quando o mosquito for picar outro vertebrado para se alimentar, ele vai deixar o parasita na sua corrente sanguínea, onde se reproduzirá e provocar a doença. Você viu que demoram 7 dias para se tornar uma forma infectante. Olha aí, ó. Que ele vai acabar penetrando nos macrófagos, tá? Aí, ó, importante, ó, sem o mosquito não haverá ciclo. Por isso, o contato de um cão contaminado com o sadio ou simples contato do cão com o homem não constitui qualquer perigo de contaminação da doença, como frequentemente se pensa. Não, preciso ter um mosquito para contaminar um ao outro, tá? Então, a contaminação de cão a cão só poderia ocorrer se usasse a mesma agulha de vacinação no infectado e em outra no não infectado, por exemplo. Igual o ser humano também, é a mesma coisa, tá? Então, o período de incubação, isto é, desde a picada do mosquito até o aparecimento dos primeiros sintomas, a doença é muito variável. Pode variar entre 10 dias ou até 2 anos. E isso também causa um grande problema na hora do diagnóstico. Certo? Ou seja, tem um espaço muito grande ou muito curto para o desenvolvimento da doença. Olha só, gente. Então, vamos por etapa aqui, tá? Ó, vamos lá. Guardem isso. Nesse caso aqui, como é que isso aqui passa através da picada? Porque isso aqui é um mosquito, é um flebotomínio, tá? Beleza? Então, ó, ela tá contaminada, a fêmea, flebotomínio, passa picada, tá? Libera primeiro a promastigota metacíclica. Essa promastigota metacíclica ou ela vai infectar um macrófago ou um neutrófilo. Estão vendo aqui? Ó, promastigota metacíclica invade um macrófago ou um neutrófilo, certo? Lá ela vai se multiplicar, ó, se diferenciam em amastigota, entrou lá dentro, perdeu o flagelo. Guardem isso, é a mesma coisa do outro. Entrou dentro da célula, perdeu o flagelo. Não esqueçam disso, tá ok? Entrou na célula, perdeu o flagelo. Então, ela vai se diferenciar lá dentro em amastigota, que ela perdeu o flagelo. Vão se multiplicar por difusão simples. E vão fazer o quê?
essas amastigotas são liberadas, certo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, professor. Beleza? Então, ó, aqui só é um pouco diferente. Ó. Liberei a mastigota, não liberei? Ou seja, ó, parte delas que são liberadas, ou parte delas são liberadas e acabam infectando um novo macrófago ou um novo neutrófilo, ou parte seguem no fluxo sanguíneo, do jeito que tá mesmo, ó, tá lá encapsulada, bonitinha, vai lá. Aí, quando a fêmea se alimenta dele, se alimenta desse sangue, né? Lá no intestino dela, vai estar com essas células assim, macrófagos, né? Eclode esse mastigota. Lá dentro do intestino dela, ela vai se diferenciar, vai mudar. As amastigotas vão ser promastigotas procíclicas. Estão vendo? Vão se formar procíclicas. Essa promastigota procíclicas, de novo, só vai acontecer dentro da fêmea. Aí, depois de um tempo, elas vão se multiplicar, essas procíclicas, e vão se diferenciar em metacíclicas, que são as formas infectantes para a gente. Aí, reparem bem, ó. Depois, essas formas metacíclicas vão migrar lá para a válvula faríngea do flebotomínio, que vai ser perto da saliva, que elas vão acabar se jogando na hora que ela vai fazer o reparto sanguíneo. Ela acaba indo junto na hora que ela enfia o aparelho bucal dela, é automático, essas formas mastigotas acabam indo junto. E com isso começa o ciclo novamente. Beleza, gente, ou não? Então, ó, a gente só vai ter o contato com a promastigota para infectar o nosso macrófago ou neutrófilo, depois vai ser a mastigota todo o ciclo dentro da gente, tá? Ela só vai virar promastigota lá na fêmea, no flebotomínio fêmea. Aí vai virar promastigota procíclica, que não é forma infectante para a gente, é forma infectante para o flebotomínio. Depois de se multiplicar, ele vai virar forma infectante para a gente. Acaba indo lá próximo para a válvula faríngea, que é próximo ali do aparelho bucal ali, que lá ela vai ser liberada na hora que a fêmea for fazer o repasse sanguíneo dela. Aí sim vai liberar na corrente sanguínea essa promastigota metacíclica, que é a forma infectante. Melhorou ou não melhorou, gente? Falam para mim, por gentileza. Fala aí, Davi. Fala alguma coisa. Vamos lá, gente. Preciso saber se vocês entenderam ou não, cara. Professor, licença, professor. Oi, Tem pode umas... falar. Olha só, sinceramente, o senhor falou Hum, que a contaminação pela fêmea, né? uhum. Na hora que ela faz o repasse sanguíneo, na hora que ela se alimenta. Ou ela vai jogar o protozoário e vai acompanhar o repasse sanguíneo dela, vai cair na corrente sanguínea na hora que ela faz isso. Entendeu? Não é igual o barbeiro que é pelas fezes, que eu tô falando aqui agora. Sim. Vamos Professor, lá. eu Oi. não tem como você repetir, por favor? Eu não peguei, não, eu não entendi, não. Olha Sinceramente. só. Vocês estão preocupados com o nome agora, mas vamos lá. Vou repetir de novo. Tranquilo. Ó. Pessoal, com calma aqui, ó. Recapitulando, ó. Vamos lá. Vamos lá. A fêmea picou, a fêmea infectada do flebotomínio lá, do mosquito palha, picou o indivíduo, foi lá, e ela tinha já a promastigota metacíclica engatilhada ali, ela caiu na corrente sanguínea, tá? O que que ela faz? Essa metacíclica é a forma infectante. Ela vai caçar um neutrófilo ou um macrófago. Achou? Ela vai penetrar nele. Tá vendo aqui? Invadiu. Só que quando ela invade, ela perde o flagelo. E ela deixa de ser um promastigota metacíclico e se transforma no quê?
no A mastigota. É igualzinho o nome da anterior, do ciclo anterior que a gente acabou de falar. Virou mastigota, o que que ele vai fazer? Vai se multiplicar e, olha só, e agora o ponto que eu vou chegar aqui. Ó, parte dele vai eclodir e vai infectar novos macrófagos ou neutrófilos. Vai lá, ela eclodiu, matou aquele macrófago, matou aquele neutrófilo, que fez lise lá, despedaçou ele, já era. Ou alguns vão infectar uns novos e outros vão se manter na corrente sanguínea. Tá vendo ele aqui? Não vai estar rodando, não vai estar circulando na corrente sanguínea? Não vai? Sim ou não? Sim, professor. Quando o besouro picou o indivíduo, caiu O na correção. besouro não, cuidado, o mosquito, flebotomínio. Sim, o mosquito, sim. Tá? Isso. Aí ele picou, a fêmea picou, não picou? Picou Sim. ele, tá se alimentando do sangue. Uma fêmea lá, ela não está infectada. Ok. Quando chega lá no intestino desse inseto aqui, vai eclodir, vai destruir esse macrófago e vai liberar os amastigotas. Entendeu agora? A Sim. partir do momento que liberou dentro da fêmea, é isso lá, dentro da fêmea do mosquito, tá? Vai se metamorfosear, vai se transformar, vamos falar assim, metamorfosear não, vai se transformar em quê? Em promastigota procíclica, por esse tempo ali, dentro da fêmea, tá? Essa forma é igual àquela forma anterior que eu falei com vocês, que só acontece dentro do barbeiro, tem um nome lá diferente dessa daqui. Então, aqui tem a mesma coisa, a mesma funcionalidade. É Aí depois. Oi, pode falar. promastigota, né? Promastigota procíclica aqui. Tem que lembrar procíclica, porque não é infectante pra gente, tá? É igual a epimastigota lá no barbeiro. Lembra que eu falei? Epimastigota só acontece dentro do barbeiro? Que é a forma infectante para o barbeiro? Então, essa promastigota procíclica só é a forma infectante para o flebotomínio fêmea. Só isso. Não, Tá. se sair cair nossa corrente sanguínea na forma promastigota procíclica, nada acontece com a gente. A gente não é infectado, tá bom? Agora, continuando aqui. Aí lá dentro, durante um tempo, pouco tempo depois, essa promastigota metacíclica, ela se multiplica e vai se diferenciar em quê? Em promastigota metacíclica. Essa sim é a forma infectante, entendeu? Aí ela vai migrar lá para a válvula faríngea, né? Que é perto do aparelho bucal, é uma região perto do aparelho bucal desse flebotomínio fêmea, esperando o quê? Esperando na hora que a fêmea vai achar um hospedeiro, vai se alimentar dele. Quando ela se alimenta dele, ela vai jogar vamos falar, jogar entre aspas, né? Esse promastigota metaciclo acaba caindo na corrente sanguínea daquele hospedeiro e o ciclo começa novamente. Ficou claro o que eu falei agora, gente? Sim, professor. Tá? É isso, ele é bem semelhante ao outro, só que muda, tem algumas especificidades, mas de modo geral é a mesma coisa, tá? Então, gente, ó, quando eu falo agora, mas só um minutinho, ficou claro para todo mundo aqui agora como é que funciona isso? Sim ou não? Sim, professor. Beleza, então tá. Então, gente, só para falar rapidamente aqui, ó, eu tenho aqui a forma promastigota metacíclica, que ela vai ser regurgitada por mosquitos que são depositados na derme, ou seja, ele vai regurgitar junto com o sangue, tá? Ele vai junto com a saliva, por isso que eu falei que mistura lá na hora que ele se alimenta, entendeu? Então, sendo mais específico, ele vai ser regurgitado. O que que é regurgitado? Como se tivesse sido meio que vomitado, tá? Meio que vai ser vomitado ali, beleza? Na derme e na pele na hora que ele está se alimentando, tá? Aqui deu exemplo de nome de vetores. Ele é um díftera, é o Phlepotomidae. Eu tenho aí o exemplo Lutsomia e o Phlebotomus, tá? No território brasileiro é mais comum esse aqui é o mais comum, que é o Lutomyxa longipalpis, tá? É o mais comum. Beleza? Então ele vai regurgitar essas promastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes. Beleza? Para deixar isso mais claro e mais específico. Tá. Aí tá falando o seguinte, ó, que dentro lá do intestino lá, ele vai sofrer uma transformação em promastigota, por exemplo, né?
dentro do invertebrado, de promastigota procíclica e metacíclica, tá? A gente já falou. Tá, isso aqui eu vou pular também, tá? Não vou entrar nesse detalhe para dar tempo. Tá, isso aqui, olha só, após 3 a 5 dias, o promastigota metacíclico migra ativamente para o tubo digestivo, tá? Para poder ser liberado, junto na hora que ela for fazer o repasto sanguíneo, tá, gente? Isso aqui eu já comentei com vocês, tá? Somente o promastigota metacíclico, ele é infeccioso ao vertebrado. Guardem isso, tá? Guardem isso, tá bom? Ó, o flebotomínio, ele vai... A saliva dele é que vai liberar o promastigota metacíclico. É a saliva dele. Por isso que eu falei de regurgitação, tá? Isso aqui eu vou pular também. Vamos lá. Gente, agora vamos... Já que vocês entenderam o ciclo de modo geral, agora vamos especificar. Leishmaniose clínica, tá? Aqui eu falei aqui, ó, visceral Kawasaki. Eu tenho aí leishmaniose que causa essa visceral Kawasaki, né? Que é através do que afeta o fígado. Eu tenho aí o Leishmania donovani, infanto, e no Brasil, a mais comum é causada pela Chagas, Leishmania Chagas, tá? É uma enfermidade crônica, ela tem característica o quê? Uma febre regular e de longa duração, hepatosplenomegalia, ou seja, um aumento muito grande do fígado, tá? Linfodenopatia, é, o aumento dos linfonodos ali, do sistema linfático. Eu tenho aí uma anemia com leucopenia, ou seja, uma queda de leucócito, tá? Eu tenho também aí uma hipergammaglobulinemia. Eu também tenho aí um emagrecimento. Eu formo um edema. E pode gerar o quê? Um castigo e uma morte se não for tratado dentro de 2 anos. Resumindo, gente, ó. Eu tenho diminuição. Vou resumir para vocês aqui agora, tá? Um aumento de órgãos relacionados ali, como linfonodos e fígado, de um modo geral, tá? Tem lesão ali. E tem o que também? Para a gente resumir no ponto. Não. Ponto-chave, né? Vamos falar assim. E eu tenho uma febre de longa duração e irregular, ou seja, vira e mexe, a febre surge, some, fica oscilando, tá bom? Aí são as características da visceral Kawasaki. Nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe nela agora. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu sei que essa parte aqui vai ser um pouquinho mais enjoada, não vou mentir. Mas a gente vai dar revisão também depois, vamos dar uma melhorada nela, tá? Então, ó, eu tenho aí formas clínicas de Kawasaki, ela pode ser assintomática, oligossintomática, aguda e crônica, tá? Ou seja, tá falando o seguinte, ela pode ser assintomática, ela pode ter sintomas bem fracos, também, pode acontecer. Ou pode ser aguda também, ou pode ser crônica. Olha aí, ó. Olha como é que ficou o abdômen da pessoa, aí, ó. Aumento do fígado. Olha aí, tá? Até no cachorro, ó. Semana visceral. E eu tenho também, no caso, a tegumentaria cutânea. A gente falou um pouquinho da visceral, agora vamos falar um pouquinho da cutânea. Infecção confinada na derme, ou seja, na pele, com uma epiderme ulcerada. No Velho Mundo tem a leishmania trópica, Mayhor e a etiópica. No Novo Mundo a gente tem a leishmania do complexo mexicana e a brasiliensis. Certo? Aí no Brasil tem a brasiliensis, a goianensis, a chagas e a lansone. Ou seja, gente, tem leishmania para dar e vender. Até no Brasil aqui já tem vários tipos de espécie. Olha aí a lesão aí, ó, da leishmania tegumentar, tá? Tegumentar ou o que acontece na pele. Olha como é que fica a lesão. Parece um machucado, né? Sério. Leishmania cutânea, chamado também de botão do Oriente e de úlcera do Bauru. A mucocutânea aí, ó, infecção na derme, pode gerar úlceras, invasão da mucosa e destruição da cartilagem, tá?
Olha como é que fica a lesão, gente. Olha aí, ó. Olha o estrago que ela faz. Olha aqui, ó. Olha o menino, coitado. Olha aí, ó. Tá? Olha aí também. Tem também a difusa, que é uma infecção confinada na derme, formando nódulos não ulcerados, que é isso aqui, ó. Isso aqui é cutânea difusa. Olha aí, ó. Olha como é que fica na pele do indivíduo. Associado a uma deficiência imunológica. Geralmente a gente vê na leishmania amazonense. Olha aí. Olha o estado, a difusa, tá? E a leishmania cutânea mucosa, essa incubação pode variar de 2 a 3 meses. Geralmente pega nas partes cobertas do corpo, tá? Geralmente pode ser uma lesão ali no papúlo vesiculoso, podendo ocorrer também na linfagite e adenite satélite, ou seja, região, vamos resumir aqui, né? Na região da narina, pode atingir regiões mais profundas, na faringe, aqui embaixo, laringe, tá? E tudo isso pode causar o quê, gente? Ó, ulceração crônica, indolor, contornos regulares com bordas salientes, pouco exudativa e com fundo granuloso. Granuloso é o quê? Formando grânulos, tá? Esse aspecto aqui estranho, parecendo uma lesão, carne viva mesmo, que eu quero dizer, tá? E as lesões mais antigas eu tenho aí um aspecto mais purulento, como se fosse uma inflamação mesmo, formando crosta, devido devido à presença de infecção bacteriana. Opa, 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 opa. Eu tenho, então, eu posso ter uma infecção secundária nesse caso aqui, então? Falam para mim. Sim. Sim, porque eu acabei de falar de infecção bacteriana, tá? Então, essas lesões são muito graves, gente, podendo desenvolver determinadas outras lesões também, tá? Então, gente, eu tenho aí, os sintomas variam de acordo com o tipo de leishmaniose. Na tegumentar, surge uma pequena elevação avermelhada na pele, que vai aumentando até se tornar uma ferida, que pode estar recoberta por uma crosta ou uma secreção purulenta. E há também a possibilidade de sua manifestação se dar através de lesões inflamatórias no nariz ou na boca. E na visceral, ocorre de uma febre irregular, anemia, indisposição, palidez da pele e mucosa, perda de peso, inchaço abdominal devido ao aumento do fígado e do baço, tá? E diagnóstico da leishmaniose é feito através de um exame de sangue, a fim de encontrar anticorpos específicos. Posso usar de biópsia também, ou raspar a lesão no caso das feridas. Resumindo, né, gente? Biópsia e raspada de ferida é na leishmania tegumentar, né? Para ver a visceral, com certeza vai ser através do exame de sangue. Sim ou não? Faz sentido para vocês ou não? O que eu estou falando? Faz sentido, gente? Vamos lá. Quero ouvir vocês falando. Pessoal? Faz sentido ou não faz sentido? Perguntar de novo. Faz sentido ou não faz sentido, gente? Que eu falei agora. Da biópsia, da raspadura de corpo. Faz ou não faz sentido o que eu falei? Ou vocês não entenderam nada que eu estou falando? Vamos lá, gente. Responda para mim, por favor. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Se o sintoma está na pele, faz sentido, professor. Porque que eu tô falando, tem como você fazer uma biópsia do fígado, né? Nem sempre é viável fazer isso, né? Então, beleza. Então, gente, ó, igual, vamos lá aqui, ó. É, diagnóstico, né? Olha lá, leishmaniose tegumentar, será realizada uma biópsia na lesão, faz esfregaço do fragmento em uma lâmina de vidro e leva ao microscópio, tá? Já a visceral, eu já tiro de onde? Eu faço uma punção lá na medula óssea externa, com um produto e pode ser esfregaço ou semear em meio de cultura também. Ou seja, eu vou tirar aonde? Lá da minha medula óssea externa. Então, a punção, o que é uma punção? Vou o quê? Perfurar ali, né? Lá na minha medula óssea, beleza?
E o imunológico? Na tegumentar, eu faço uma reação de Montenegro, que consiste o quê? Numa injeção intradérmica de antígeno no antebraço. Aí eu posso fazer depois uma leitura no antebraço de 40, entre mais ou menos 2 dias a 3 dias depois, tá? E a visceral eu vou realizar ELISA. Vamos resumir aqui. O método ELISA para poder fazer teste imunológico, tá bom? E para a gente, método preventivo, gente, medidas de prevenção e controles ainda não foram capazes de impedir a ocorrência da doença. Entretanto, aquela velha história, né? Como estou falando de mosquito, use de repelente, armazenar adequadamente o lixo orgânico, a fim de evitar a ação do mosquito, tá? Evitar banho de rio ao entardecer, porque senão você vai chamar a atenção da fêmea para ela se alimentar de você, tá? Visitar o médico em casos de lesões, evitar animais domésticos com feridas características, né? Não utilizar agulhas utilizadas por terceiros, são medidas individuais que diminuem a probabilidade de você ser contaminado, tá? Vale ressaltar também que existem repelentes especiais para cães, evitando que os cães também sejam picados por esse flebotomínio, tá bom? E profilaxia, né, que é prevenção também, proteção individual com repelente, combater o vetor, tratar os doentes, se necessário, sacrificar os reservatórios, que são no caso dos cães, os animais envoltos ali, né? Pode ser o gato também, infelizmente, é complicado, né? Pulverização de inseticida nas casas e acampamentos, vacinar os reservatórios, né? Que são os animais que ficam à nossa volta, evitar construir casas próximos a matas, evitar banho de rios ou igarapés perto de matas também. Isso aí resolveria boa parte do problema, tá? Tratamento, não existe tratamento para reservatórios de parasitos. Para o tratamento de humanos, existem drogas eficientes como glucatime e anfotericina B. E uma dieta equilibrada para repor essas perdas orgânicas provocadas pela doença, gente. Então, tem duas drogas aí, glugantime e anfotericina B, e alimentação balanceada. Beleza? Deixa aqui, pera, eu voltar aqui. Então, o tratamento é feito não só visando uma cura clínica, mas também o impedimento que a doença evolua para outras formas mais graves. E também para evitar que ela se retorne, né? Ela tem uma que ela se retorne, recidivas de retornar. Porque a gente não é imune a ela, né? Isso aqui não é imunidade momentânea, não tem, tá? Então, no homem, quando a doença é diagnosticada a tempo, o tratamento, a cura é possível, com medicamentos específicos. No cão, a doença é incurável ainda, infelizmente, mas pode ser tratada se o estado geral da saúde do cão for aceitável e principalmente se a doença não tiver atingido elevado grau de desenvolvimento. O cão, quando tratado a tempo, conserva uma boa qualidade de vida. O tratamento elimina os sintomas, mas o animal continua portador, só para deixar isso claro. No entanto, depois de tratado, ele deixa de ser transmissor. Tá? Nem sempre, pessoal, só para deixar isso claro, nem sempre o portador vai ser um transmissor, tá? Fica ligado nisso também, tá? É só para vocês terem uma noção da leishmania cutânea e leishmania visceral espalhada, gente. Beleza? Então, a tegumentar, distribuição geográfica, quase mundial. Fonte de infecção, a gente tem aí roedores silvestres, endetados, marsupiais, carnívoros, humanos, equinos. Fonte de transmissão, sempre promastigota metacíclica, tá? Veículos de transmissão, eu tenho aí um hospedeiro intermediário também, tá? Nesse caso aqui, como eu só tenho reprodução assexuada, né? Não teve nenhum momento eu falando de reprodução sexuada, acaba que o quê? Que o meu mosquito é o meu hospedeiro intermediário, tá? Via de penetração, inoculação na pele, por forma de promastigotas pelo meu flebotomínio, tá? E a visceral, olha só, a forma de infecção vai ser também através de raposas e cães. Forma de transmissão, promastigota novamente. Mesmo esquema, gente. O ciclo é a mesma coisa, tá? Veio de transmissão também pelo hospedeiro intermediário, no caso é o flebotomínio, tá?
via de penetração, inoculação das formas promastigotas na pele através da picada do meu flebotomínio. E aqui, gente, eu botei para vocês um mapa mental para ajudar vocês aqui, para ficar mais fácil, para o entendimento, para vocês darem uma estudada e darem uma olhada. Beleza, gente? Ó, eu acredito, eu não vou mentir para vocês, eu acredito que ficou mais complicado quando eu juntei a tegumentar e a visceral, né? Deu uma apertada, não deu? Fala para mim, Dabi, o que que você acha? Você que gosta de... Fala, o que que você acha? Eu acho que confundiu um pouquinho. Não é que confundiu, mas é que juntou mais informação, É, sabe? uhum. Eu Então, entendo. Por isso que eu estou esse é o comentando com ponto. vocês aqui. Perfeito, eu estou comentando com vocês aqui. O que acontece? Mas, basicamente, o que tem de importante vocês lembrarem? Vocês reparam que a minha visceral, ela é mais complicada, um pouquinho, porque quando ela chega no nível mais elevado, eu tenho muito aumento do quê? Do baço e do fígado. Então, torna aquele abdômen muito inchado, né? E a visceral costuma... Claro, ambas são bem complexas, né? Mas elas tornam um pouquinho mais complicado na hora do diagnóstico, porque eu tenho que fazer através de exame de sangue, né? Já a tegumentar, você consegue tirar a amostra diretamente, fazer uma biópsia, para coleta ela é mais fácil. E no caso da visceral também, tirar da medula espinhal externa, que a gente comentou também. Gente, eu imagino, não vou mentir para vocês, eu sei que é um pouco mais complicado, tá? Mas eu não vou. Eu vou falar bem tranquilamente sobre a visceral e a tegumentar para separar as duas, nada do outro mundo. Como eu falei com vocês, eu vou passar estudo dirigido para dar uma aliviada, porque eu sei que o conteúdo de hoje foi bem puxado, né? Principalmente a leishmaniose. A doença de Chagas, né, de modo geral, ainda é mais tranquila, né? Eu sei que os nomes também, mas vocês repararam que os nomes são bem parecidos, né? Promastigota, epimastigota, tripomastigota, promastigota metacíclica, promastigota, é, né? Então, os nomes são bem parecidos, eu entendo, gente, eu sei, não vou mentir que eu sei que eu já passei por isso. Mas faz um mapa mental, dá uma olhadinha no mapa mental. Todos os meus slides de parasitologia tem mapa mental para vocês darem uma olhada, resumir para vocês darem uma estudada, para ficar mais fácil. Então, sempre olhem também o mapa mental. A dica tá dada. Beleza, gente? Show ou não? Deu uma, tá? Beleza. Obrigado, professor. Tá, então vocês sempre escutam essa dica e, claro, eu vou passar o estudo dirigido. Para vocês se direcionarem também, para ficar mais fácil na hora de estudar e tudo mais, né? Porque a gente também, é claro, como eu tenho com vocês, eu estou aqui para ajudar vocês também nesse sentido. Eu falo sempre assim, eu me considero um facilitador, tá? Eu não sou o dono da verdade nem nada, mas eu tento facilitar para vocês entenderem. Mas é claro, né, gente? Eu quero facilitar para vocês conseguirem estudar também melhor, mas não tem jeito, vocês têm que encarar, pegar firme e estudar. Isso não vai mudar, tá? Mas a prova não vai estar bicho de sete cabeças, não, tá? Podem ficar tranquilos. Beleza? Show, gente. Alguma pergunta? Ah, outra coisa. Aproveitar que tem. Mas aproveitar que tem. A maioria está aqui. Pessoal, olha só. Eu tive que passar o nosso seminário para o dia 30/9. Tá? Anota aí, por favor. Eu troquei já o cronograma. Beleza? Porque eu tive que fazer uma mudança. Porque eu tive que jogar a aula prática para o dia 4/11. Só que eu vou marcar todas as práticas ainda. Tem prática, então, agora nesse mês de setembro, tá? E tem prática em novembro, mas vai ter jogar no final do mês, ficou dia 4. Por quê? Dia 25/11 é prova da professora Silvia. Aí eu tive que mexer. Beleza, gente? Aí eu tive que fazer uma alteração. Aí eu fiz toda uma alteração ali. Tive que fazer uma adaptação, tá? Vocês podem olhar no cronograma lá agora. Então, a gente vai trocar. Em vez de fazer o sujeito valer ponto agora, o sujeito vai valer para P2. E o seminário vai valer para P1. Porque vai ser, se não me engano, acho que está depois. O seminário está no dia do vídeo de prova, a gente vai fazer o seminário rapidinho e eu fecho a nota de vocês. Tá, o Bruno, tá lá, eu já arrumei, tá?
Eu já arrumei lá no Ava. Beleza? Então, o seminário, guardem aí. O seminário foi passado, 30? nada. Isso, 30/9. Vamos colocar, vocês têm um mês para fazer. Tá bom? Ah, Combinado, gente? Show? Deixa eu baixar aqui agora a lista de presença. Combinado. Show. Gente, ó, e aí? Mas de um modo geral, vamos lá, tirando essa divisão aí da visceral e da tegumentar, o resto, vocês conseguiram pegar legal? Deu para entender o ciclo? Ficou pelo menos, mais ou menos entendido? Show? Tá? Beleza, pessoal, mas olha só, eu vou postar uns vídeos lá a mais da minha aula, um vídeo de outros profissionais falando. Eu vou terminar de postar. Vou mandar para vocês, vocês olham também para dar uma reformulada, dar uma ajudada. Combinado, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma pergunta, gente? Não? Não. Então, Não. beleza. Então, eu posso encerrar então a aula agora. Bruno, olha só. Eu vou mandar o sudirigido ainda, tá? Eu vou montar o sudirigido, vou mandar para vocês. Beleza? Vou mandar e bom, mesmo se eu não conseguir corrigir em sala de aula, coisa do tipo, que eu provavelmente não vai dar, eu vou mandar o gabarito logo em seguida. Combinado? Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom? Então é esse, gente. É o combinado, beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Então eu vou encerrar, gente, tá bom? Vou encerrar aqui agora a aula. Vou parar de gravar. E pera aí. Antes eu... Ih, já aumentou aqui, pera aí. Caiu de novo. Não aumentou, não, professor, era eu. A Thaís. Eu só consegui entrar de novo agora. Eu tinha entrado mais cedo e saí porque eu estava na rua. Acabei de chegar da clínica. Ah, tá. Não, eu tô falando porque. Vamos lá, vou explicar. Porque quando eu achei, tava com 39. Agora apareceu 41 para mim aqui. Ah, sim. Eu entrei às 6, aí eu saí devido ao sinal e agora entrei de novo. Tá, tá bom. Qualquer coisa, Thaís, faz favor para mim, manda lá no Ava, manda o recado, por favor, seu nome lá completo, lá para mim no chat do Ava, e Tá bota a bom, pode data para deixar. mim, tá? Porque aí Tá depois bom. eu vou conferir data por data, vou dar uma olhada em tudo direitinho para poder. A questão da presença, tá? Tá Beleza, bom. gente? Beleza? Então é isso, gente. Então eu vou parar de gravar aqui, tá bom? Pessoal, desejo a vocês uma boa semana. Fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu tiro dúvida, tá? Eu ainda vou mandar para vocês estudo dirigido, para vocês treinarem, fazendo em casa. A prova vai ser bem baseada no estudo dirigido. As perguntas vão ser semelhantes, né? Mudando uma coisinha ou outra lá, uma ajustada e tal. Para vocês também dar uma norteada no estudo de vocês. Bom, é isso, tá? Vou parar de gravar aqui. E não esqueçam, tá? Não esqueçam. Boa noite. Não esqueçam que eu transferi o seminário para o dia 30/9. Gente, infelizmente, eu tive que antecipar. Para poder adequar direitinho, para a gente não ficar enrolado lá no final. Beleza? É isso, gente. tá bom. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, ficam com